Olá, meu nome é Mara Melnick e quero dar a todos vocês boas-vindas aqui no nosso canal. Muito bom ter você comigo aqui, querido educador cristão. E hoje nesse vídeo eu quero trabalhar com vocês a respeito da saúde emocional das nossas crianças. Crianças fortes emocionalmente são mais resistentes a muitas coisas que surgem no sentido de abalar a vida delas, mexer, atrapalhar o dia a dia delas, o caminhar delas com Jesus. Como eu já mostrei para vocês, muitas vezes as nossas crianças elas estão assim, ó. É como se elas estivessem de olhos fechados e não enxergassem na totalidade o que está acontecendo com ela. Então, às vezes, ela até sabe que é ruim, mas ela não sabe o quanto pode prejudicá-la. Tudo isso. E nós precisamos lembrar que as ovelhas, elas são bichos muito indefesos, que precisam de muito cuidado. Então, muitas vezes a nossa ovelhinha, ela tá assim, ó. Ela não tá percebendo que aquilo que ela tá vendo tá fazendo mal para ela. Ela não tá percebendo. É nessa hora que nós, como pastores de criança, utilizamos o que Deus tem nos dado, tem nos instrumentalizado para pastorear essas crianças. O pastor ele usava o cajado, porque às vezes ele precisava puxá-las para perto, para que elas não caíssem no precipício, para que as coisas ruins não acontecessem com elas. E ele tem nos dado também essas ferramentas. Para quê? Para pastorear o coração das crianças. E hoje eu quero relembrar com vocês a respeito do crescimento de Jesus, que ele crescia fisicamente, ele crescia emocionalmente, socialmente e espiritualmente. É o que diz lá o texto de Lucas 2. Caía na graça do povo. E isso fala o quê? Que socialmente, na sociedade onde Jesus vivia, eles percebiam que ele era um menino sábio. E nós precisamos ensinar tudo isso para as nossas crianças. Falando sobre saúde emocional, nós temos uma geração que ela tem dificuldade de lidar com a frustração. E que ela tem dificuldade também de lidar com as coisas que ela não pode ter. Então nós temos uma geração insatisfeita. Nunca é suficiente, nunca tá bom. E ela tá sempre assim, reclamando. Ela quer sempre estar nos melhores lugares. Ela quer sempre sair por cima. Ela não aceita quando dizem não pra ela. E o mundo não poderia ser dessa maneira. E ela tá sempre assim, insatisfeita. Nós temos que ensinar essas crianças a trocarem a insatisfação pela gratidão. Tirar o olhar das coisas que ela não tem, das coisas que estão ruins, das coisas que não são do jeito que ela gostaria que fosse e ver o que ela tem de bom, o que tem de bom no mundo, as pessoas legais que ela tem. Às vezes não tem uma turminha com 20 amigos, mas tem um amigo que é muito legal e é fiel. E tá com ele todo o tempo. Vamos ser gratos pelo que a gente tem, ao invés de ficar reclamando por não ser popular, por não ter o tênis que todo mundo tem. Nós temos sim que ensinar as nossas crianças a terem esse olhar de gratidão. Quero deixar como sugestão para vocês o vídeo que fala do pote da gratidão. Vou deixar aqui embaixo o link, que é uma estratégia bem interessante para a gente trabalhar essa questão da gratidão. Presta atenção aí na sua sala. É ela que vai te dizer se você precisa trabalhar esse assunto ou não. A gente trabalha as coisas do Ministério Infantil em resposta ao que a gente percebe que está acontecendo com as nossas crianças. E nós estamos com esse assunto muito relevante nesses últimos tempos, que é sobre a saúde emocional das crianças. E eu coloquei aqui o Hiper, um personagem que a gente usa no plano de aula Hiperconectados,
Porque você querendo ou não, esse excesso de tela, esse uso inadequado da tela, ele traz um ônus, um gasto, uma consequência muito forte na saúde emocional das nossas crianças. Traz, sim. Então, quando ela tá lá, ela tá experimentando tudo isso daqui. Essa avalanche de sentimentos. E muitas vezes ela se perde em tudo isso. Se perde se divertindo com coisas que não são divertidas. Se pega rindo, achando legal cenas de pessoas sofrendo, os meninos viciados em violência e começa a banalizar a violência, tem acesso a conteúdos muito ruins, conteúdos que trazem raiva, que trazem medo, conteúdos que trazem desprezo. E no uso da internet, das redes sociais, a gente vê o quê? A gente vê o comportamento dessas crianças sendo moldado. Então, essa criança insatisfeita é porque ela passa o dia inteiro vendo coisa que ela não pode ter. E ela fica lá nas redes sociais vendo que muitas vezes o amiguinho tem muito mais do que ela, tá viajando, ela não tá. E muitas vezes nós esquecemos que a grande maioria do que essas redes sociais mostram não é a verdade. As pessoas não tiram foto, elas escolhem o melhor lugar da casa, às vezes é apenas um lugar, ele tem uma casa melhor do que eu, porque não sei o que. E, gente, isso é muito grave, porque as nossas crianças, elas ainda não conseguem ter esse discernimento. E cabe a nós, educadores cristãos, ensiná-las a respeito disso. Durante muitos anos, nós lidamos com o senso comum que tinha na igreja, de que a gente não podia sentir as coisas. A gente não pode sentir Deus. Deus não é um sentimento. Realmente não é um sentimento. Mas nós amamos a Deus e amor é um sentimento. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê os personagens bíblicos passando por N emoções. E te explico por quê. Porque a Bíblia não é uma história inventada. Aqui na Bíblia nós temos pessoas reais, como eu e você, de carne e osso, que passaram pelos mesmos conflitos que a gente passou. E quando a gente trabalha a saúde emocional das crianças, a tristeza, o medo, a raiva, o nojo, a empatia, a alegria, a angústia, a vergonha. Nós encontramos na Bíblia os textos para respaldar esses ensinamentos. Nós temos um plano de aula, se chama Turminha do Céu. Ele é fantástico e ele traz de maneira lúdica. Nós criamos personagens para ajudar as crianças a entenderem o sentimento. E é um plano fantástico. Vou deixar aqui embaixo o link, caso você queira trabalhar essa questão da saúde emocional das crianças na sua igreja. E é através do quê? Da Bíblia que a gente trabalha. Através das histórias bíblicas que a gente trabalha. São os textos bíblicos. Porque, por exemplo, olha, a tristeza, né? Olha o que a Bíblia fala sobre a tristeza. O choro pode durar uma noite, o choro é tristeza. Mas a alegria vem ao amanhecer. Olha que lindo. Quando a gente fala de estar o quê? Em paz, estar com calma. E a paz de Deus guardará os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Daí quando a gente fala de ansiedade, saiu o filme aí que fala das emoções e ficou em alta ansiedade. Jesus já havia falado, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer e vestir, antes fazer e conhecer diante de Deus. E Jesus fala, por que você anseia pelo que vai comer, o que vai vestir? Olhe as aves. Olhe o lírio. Então, a Bíblia é cheia desses textos bíblicos que são uma riqueza para a gente trabalhar a saúde emocional das nossas crianças. É um tema muito relevante, porque quando nós ensinamos as crianças a respeito das emoções
e ensinamos que ela deve verbalizar o que ela está sentindo, ela vai desenvolvendo uma saúde emocional saudável. E é nessa hora que ela vem te contar sobre o bullying que ela sofreu, é nessa hora que ela vem te contar sobre a ansiedade, e a gente vai o quê? Junto com a família, a gente vai orar, ministrar, às vezes essa criança vai precisar de ajuda de especialistas e não tem problema nenhum. E tudo isso a gente vai superando no poder que é o nome de Jesus. Deus, ele está muito interessado em nos ajudar a trabalhar esse item tão importante que é a saúde emocional das nossas crianças, que reflete muito no social, viu, gente? Reflete muito no social. Tá todo mundo apavorado com essa série que surgiu aí e fala, né, de um emocional de um adolescente que não foi trabalhado, que refletiu no social de uma maneira brutal. Então nós vemos que esse personagem que eles falam na série, ele adoeceu emocionalmente por N coisas. E que isso influenciou que o social dele sofria bullying e tudo. E o fim foi trágico. E desses a gente fica pensando que tá longe da gente, né, educador cristão? Ah, isso não vai acontecer comigo. E acontece. Então vamos ficar atentos à saúde emocional das nossas crianças. E vamos trabalhar à luz da Bíblia esses sentimentos. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar abundantemente. Ok? Antes de terminar, quero te dizer, deixe Deus trabalhar a sua saúde emocional também. Curados para curar. Amém? Tchau, Deus abençoe.